Iniciaremos agora o painel 10, que tem como tema o cuidado do canavial como base de tudo. Prepare-se para uma discussão envolvente e esclarecedora sobre esse assunto fundamental para o setor sucroenergético. Para moderar as discussões deste painel, convido ao palco o consultor sênior da Datagro Alta Performance, Valmir Barbosa. E para apresentar os assuntos deste painel, convidamos ao palco Hernani Judici, CEO da Agrion AgriSolutions. E Odair Fernandes, professor da Unesp. Sejam muito bem-vindos. E após as apresentações, os participantes terão a oportunidade de fazer perguntas utilizando os microfones disponíveis no auditório. Com a palavra, Valmir Barbosa. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença e pela atenção. Bem, é novamente uma satisfação muito grande participar de outro painel. E nesse painel eu tenho que agradecer e parabenizar o Hernani e o professor Odair. Agradecer pela presença, pela contribuição aqui e parabenizar pela iniciativa, pelo trabalho que os dois vêm realizando com inovações. O Hernani empreendendo uma fábrica de adubo na usina, e o professor Odair dirigindo e participando da criação de um centro de pesquisas tecnológicas, numa parceria entre o Unesp, FAPESP e usinas. É uma iniciativa notável, eu diria histórica, porque o setor demanda esse trabalho dessa natureza. E eu gostaria me coube a tarefa de iniciar com a primeira apresentação, onde eu vou falar sobre incêndio, sobre prevenção e combate a incêndios rurais. Bem, incêndios rurais, eu diria que é o maior risco que as usinas têm hoje em dia. Eu considero que o maior risco não é pragas, não é mato, não é doença. Atualmente, o maior risco que os canaviais estão expostos, que as empresas estão expostas, é o risco de incêndio. Sobretudo nos tempos que nós estamos, com eventos extremos. Nesse ano, por exemplo, está prevista a La Niña, e aí acompanhado de períodos de seca prolongado e geadas, Isso repete 2021, e a nossa exposição é muito grande. Pode iniciar os slides, por favor? A apresentação? Ah, sim, tá aqui, já está aqui. Bem, para contextualizar esse assunto, quando a colheita de cana era queimada, cada talhão colhido passava a ser um acero muito eficaz. De forma que e os locais de maior risco eram colhidos no início da safra. Era planejada a safra para colher os locais beira de estrada, os locais que historicamente tinham maior risco de incêndio, colhidos no início da safra. De tal forma que quando chegava agosto, setembro, o período de maior risco de incêndio, a gente já tinha grandes extensões, muitos talhões já queimados. Então esse risco o problema dos incêndios era minimizado, e o controle era muito facilitado. E além disso, então os incêndios eram facilmente controlados. E os incêndios que aconteciam não conseguiam avançar muito, queimavam pequenas áreas e já eram muito rapidamente controlados. Tanto é que, durante muitos anos, até pouco tempo,
eu sempre citava que numa usina de cana, raramente, aliás, eu nunca tinha visto um incêndio ficar de um dia para o outro. Não existia numa usina um incêndio passar a noite e queimar mais do que um dia, né? Todo incêndio era controlado no mesmo dia. Hoje nós vemos incêndios durar 2, 3 dias, 4 dias, tem incêndio que dura uma semana, né? Hoje nós temos incêndios que queimam 30 quilômetros, né? Isso está acontecendo por quê? Com a colheita crua, nós temos grandes extensões de áreas cobertas de palha, sem aqueles aceros, né? E entremeados pelos fragmentos de áreas de reservas, de APPs, de córregos, de matas ciliares, uns córregos e tal. E um agravante é que muitas vezes, muita frequência, nossas APPs, nossas matas estão rodeadas de capim, com a queima muito fácil. E o resultado disso, além disso, os aceros que nós fazemos, né, mesmo sendo largos, eles não são suficientes. Eu já vi o fogo pular, vi pessoalmente, fogo pular via Anhanguera, né? Estradas com muita facilidade. Então os aceros não têm sido suficientes. E além disso, um agravante é que o controlar incêndio na palhada de cana colhida crua, com a palha seca, é muito mais difícil do que controlar incêndio na cana em pé, né? Então, com isso, nós criamos um cenário difícil. E aí, por isso eu considero, pelo que tem acontecido, que os incêndios que nós temos, hoje eu considero que é o maior risco. Bem, aí eu queria fazer uma provocação, né? Os incêndios, eles vão acontecer, como sempre aconteceram. Então, nós temos que estar preparados para controlá-los. E normalmente a nossa abordagem para a questão do incêndio é como prevenção e combate. Esse é o trabalho que tem sido feito. Mas eu queria estender isso, né? Puxar um pouco para cima e dizer que é um assunto estratégico. Isso tem que fazer parte do planejamento estratégico da empresa, a prevenção e o combate ao incêndio. Depois nós temos, então, a prevenção propriamente dita, o combate e análises e melhorias. Normalmente, após o incêndio, a usina faz o laudo para prestar, para fazer a defesa, né? Isso não é suficiente. Bem, agora eu vou entrar em cada um desses tópicos. Eu acho que nós temos que trazer esse assunto como uma estratégia organizacional, né? E tratar isso como um seguro do apoio do ativo biológico. Acho que tem que ser tratado como a prevenção de incêndio, tem que ser tratado como um seguro pro ativo biológico. Outro aspecto é o passivo ambiental. É muito comum a empresa ou as empresas terem vários milhões de reais como passivo ambiental. E aquilo distorce o foco, muda o foco, desvia o foco das atividades, além do passivo propriamente dito, né? Uma coisa que ninguém fala, mas que pode acontecer a qualquer momento, assim como nós temos um crédito de carbono pela colheita da cana crua, nós podemos ter uma perda de crédito de carbono por um incêndio na área colhida crua, né? Essa é uma cogitação que já existe e nós temos que nos preparar para isso, né? Que faz sentido. Nós temos... A organização como toda tem que estar preparada para isso. Não pode ser um assunto delegado à base da operação. A equipe de colheita ou a equipe de transporte, isso tem que ser trazido, tem que ser transversal a todas as operações, a todo o processo, né? Assim como mapas de uso das terras.
né? Eu entendo que numa fazenda, no mapa da fazenda, no projeto da fazenda, nós temos que ter todas as áreas utilizadas, né? Então a área ela tem que ser ou é lavoura, ou é área útil, é estrada ou é reserva. E como reserva tem que ser cuidada, né? Então nós temos que ter um plano de uso de terra das fazendas. Terras, eu vou usar a expressão atrapalhada, mas terras abandonadas, largadas ao capim, né? Isso é um problema sério, dificulta tremendamente o controle de incêndios. Outra linha, na prevenção, né? Na prevenção, eu vou passar meio batido, porque é um assunto muito batido. O mapeamento de risco é o que todos fazem, né? Aceros adequados, né? Aceros, é muito comum a gente ver aceros inadequados, ou aceros serem feitos por formalidade, para cumprir a legislação daqueles 6 metros e tal, né? É comum isso. Entornos verdes, o que eu chamo de entorno verde? Você faz um acero de 6 metros, cumpre a lei. Mas se esse acero estiver rodeado dos dois lados, um lado a cana, outro lado um capim, perde eficácia, né? Ao passo que se você tem a borda da mata, a borda do tua APP, vegetada corretamente, vai ser muito difícil o incêndio ultrapassar, então vai ser muito mais eficaz, né? Controle de acesso, tem lugar que tem que ter um controle de acesso e tem que ter lugar que tem que ter facilidade de acesso. Faixas de palha. Uma forma muito eficaz de controlar incêndio é nós termos faixas sem palha, seja pelo recolhimento da palha para a geração de energia, que eu acho que é uma estratégia muito eficaz, né? Recolher a palha para produzir energia, já construindo aceros da largura que for adequada, retirando a palha, ou mesmo fazer a colheita integral em faixas para servirem de acero nos locais estratégicos, colhendo porque se você simplesmente colhe crua e depois faz acero com enleiradora, a enleiradora cria uma leira alta de palha. Quando o fogo chega naquela leira alta, o fogo levanta e pula com facilidade. Então, acero na palhada tem que ser espalhado ou recolhendo a palha para gerar energia, ou colhendo algumas linhas de cana integral. E outra coisa é todos os processos da usina ter normas e ter procedimentos voltados para isso. Procedimentos como sempre que o caminhão-oficina for fazer manutenção na colhedora e for fazer uso de solda e maçarico, não é isso? Remova a palha, molha o chão e deixa o caminhão-bombeiro ali do lado funcionando. Regras como essas, né? Que é transversal àquela operação, mas precisa ser feito. Outra linha, a percepção do incêndio, né? É essencial para o controle do incêndio que haja prontidão, que o controle seja do início, né? Os bombeiros sempre nos falam isso, a gente convive com isso. Se pega o fogo no início, é fácil controlar. Depois que ele espalha aí várias frentes, aí é muito difícil. Então, a percepção tem que ser rápida. Para a percepção ser rápida, a vigilância de todos os funcionários. As empresas normalmente têm centenas de funcionários no campo, com rádio, então tem que estar orientado para ligar, assim como também pela comunidade, né? E quando tem aquele telefone da usina para alguém ligar avisando, é preciso que o telefone atenda. Acesso pela comunidade, vigilância por torres e câmeras, isso tem sido usado, até vigilância por satélite. No combate, a gente encontra muitos casos de despreparo das equipes. Então as equipes têm que estar preparadas para isso, com experiência, prontidão, desde o detalhe do tipo caminhão estacionado de frente, né? Equipamento, estratégias definidas, estratégias de combate na equipe, a infraestrutura. É comum a gente ter carregamento de água, que o caminhão tem que andar 30 km para carregar água, né? Então tem que pensar nisso.
tecnologias e o PAMI, que é muito conhecido e que todos participam, né? E a análise de melhoria. Aconteceu um incêndio, é preciso alguém conhecedor do assunto ir lá analisar para promover melhorias no processo. Essa mata, né? Nesse caso aqui, vai ser difícil o fogo queimar. Eu já tive caso, pessoalmente, eu estava lá, falei para o bombeiro, molha aquele mato ali para o fogo não pular. Um caso parecido com esse. O bombeiro, experiente, falou, olha, ali, seu Valmir, ali não precisa molhar, porque o fogo não vai pular. Realmente o fogo não pulou. Veio a favor e tal, e não pulou, porque não tem o capim, né? Você pega uma área como essa, cumpriu o trabalho de ir lá e abrir o acero, empurrou o capim para o lado do mato, mas está lá o capim seco. Então, num acero como esse, a chance do fogo pular vai ser muito alta. Bem, aqui é uma perda de ativo biológico, né? Da perda de cana, né? Quando o incêndio acontece na palhada logo depois da colheita, o prejuízo é pequeno. Mas quando acontece ao redor de 30 dias, 3 ou 4 semanas após a colheita, 5 semanas, o prejuízo é enorme, né? Eu já vi vários casos de ter que reformar o canavial. Tem que renovar o canavial por causa do incêndio. Os senhores conhecem casos assim. Quando eu fiz essa foto, na verdade é um filme. Quando eu estava filmando isso aqui, o bombeiro do meu lado, estava do meu lado, falou assim, entre eles, bem, agora nós não temos nada para fazer. Realmente, se nós deixarmos na mão do bombeiro, deixarmos na base, eles não vão ter o que fazer. Essa área teve um incêndio em 2014, esse local aí. Teve um incêndio em 2014, como sucessão do incêndio, a mata era uma mata, teve um incêndio, as árvores morreram e houve o domínio do capim. Com o domínio do capim, em 2021, aconteceu outro incêndio no mesmo lugar, né? Dominado pelo capim, um incêndio dessa ordem. E aí o caminhão chega lá, não tem o que fazer, né? Num fogo dessa altura. Aí ele tem que deixar queimar, esperar chegar na estrada, etc e tal, né? Então eu tenho certeza que todos vocês conhecem casos como esse. O capinzal dominando a área depois de um incêndio, favorecendo a ocorrência do próximo incêndio e dificultando o controle do próximo incêndio. Bem, por fim, a minha provocação principal é que eu entendo que a prevenção e o combate a incêndio precisa ser trazida para o nível estratégico, estratégico e operacional das organizações, né? Não pode ficar na mão da equipe de combate a incêndio. Então precisa ser trabalhado como uma operação de proteção do ativo biológico, e eu considero que ativo biológico não é só a cana, é a cana e as reservas que precisam ser protegidas, né? E seus diversos componentes, desde a manutenção do acero com uso de herbicida. Então, no programa de herbicida já está incluso a manutenção da limpeza dos aceros, né? Então, essa é a minha provocação, né? Que um combate a incêndio seja trazido para o nível estratégico da empresa. Muito obrigado. Bem, dando sequência, eu vou passar a palavra para o Hernani, mas eu queria lembrar que já há muitos anos a gente fala, e todo mundo já falou, já ouviu falar, que a usina é uma fábrica de adubo, né? E é isso mesmo. Na minha tese de mestrado, em 2007, eu fiz uma modelagem de todos os nutrientes, dos macro e micronutrientes, no ciclo, no ecossistema da indústria da cana, de toda a indústria. E quando a gente fala em nutrientes, NPK, cálcio, magnésio, enxofre e tal, fizemos um balanço disso e, enfim, a coisa funciona muito bem, é uma coisa sustentável, etc e tal. Mas na minha tese, Hernani, não tinha uma coisa que você está fazendo. O material orgânico, né? Porque os adubos são muito mais eficazes quando tem uma base orgânica. E o que o Hernani está fazendo? Aproveitando essa base orgânica para agregar valor a esse produto, a esses adubos que a usina faz. Hernani, por favor. Obrigado, Valmir. É um prazer estar aqui. Obrigado, Datagro.
Vou iniciar com um vídeo interessante, importante sobre o nosso processo, sobre a nossa primeira fábrica dentro de uma usina. Antes, eu queria só uma introdução. A Agrion é uma empresa que fornece todos os fertilizantes que a usina vai consumir, toda a adubação da usina, com fábricas sendo construídas dentro ou ao lado da própria usina. Então, é um modelo de negócio totalmente diferente, acredito que seja a única no mundo. Então, é um vídeo bem explicativo, mostra a construção e como é o nosso processo da fábrica que nós construímos dentro da Bioenergética Aroeira, em Tupaciguara, Minas Gerais. Vou tocar o vídeo, por favor. Então, o pessoal vai passar depois, vou botar a apresentação então? Vamos lá, vou fazer a apresentação, depois vem o vídeo. Então, vou falar, depois vocês vão ver na prática o vídeo lá. Vamos lá. Vamos conferir depois. A apresentação está aí, não? Vamos lá. Então, vamos lá, vou falar de pé aqui que eu prefiro. Então, voltando aqui, vou apresentar para vocês o nosso projeto. São fábricas, a gente chama fábrica integrada de fertilizantes, porque nós produzimos todos os fertilizantes que as usinas vão consumir dentro da própria usina, com fábricas instaladas dentro da própria usina, atendendo não só a usina, como também todos os fornecedores de cana e toda uma região próxima à usina. O que é o nosso processo da Agrion? A Agrion faz todo o desenvolvimento, desde o projeto, desde a parte de engenharia. A gente tem um projeto padrão, tá? Mas cada caso é um caso, o projeto é sempre customizado para cada usina, depende muito do tipo de material orgânico que a gente vai receber, das características físicas, químicas e biológicas, da torta, da vinhaça, a gente faz uma análise disso, analisa o tipo de adubação que a usina faz, o volume de consumo, a região, quais são as principais culturas, qual o potencial de consumo da região, e faz a engenharia da fábrica e nós construímos a fábrica. Nós temos uma empresa de engenharia dentro da nossa empresa. Nós fazemos a construção e implantação da fábrica. Esse processo de produção é patenteado, é patente da Agrion, portanto nós somos os únicos que podem fazer esse tipo de processo. A segunda etapa, com a fábrica pronta e instalada, nós assumimos a parte que a gente chama de bioestabilização, de compostagem da usina. Então, a usina que já faz a compostagem, redução de umidade, nós podemos assumir esse pátio, tirar esse custo da usina e tirar também essa operação da usina. Uma parte dessa torta que é bioestabilizada, a gente consome no nosso processo e o que a usina precisar, a gente entrega a torta compostada e pronta para que ela possa utilizar também em algumas áreas. Então, sobra a torta para a usina consumir e ela sai desse custo e dessa operação. Tá? Então, nós fazemos enriquecimento desse composto, usamos micro-organismos para acelerar a compostagem, podemos adicionar outras substâncias orgânicas no processo, portanto, nós fazemos todo esse trabalho. Depois, a fábrica pronta, nós fazemos a produção, nós operamos a fábrica, nós fazemos o investimento da planta, operamos a fábrica, podemos fazer uma linha de fertilizantes aqui bem vasta, como eu vou explicar na frente, e depois, por fim, nós comercializamos o excedente. Toda fábrica tem um excedente. A gente produz mais do que a usina consome para que a gente possa vender para os fornecedores de cana e também para outras culturas e outras usinas na região, gerando uma nova fonte de receita, tá, para o negócio. Dentro dessas fábricas, a gente hoje consegue produzir o nosso carro-chefe, esse fertilizante organo-mineral slow release, de liberação gradual, são pellets. Cada pellet desse contém os macronutrientes, micronutrientes e matéria orgânica. Esse é o produto principal, você leva o benefício da matéria orgânica para todo o canavial. Além disso, nós podemos fazer o organo-mineral farelado, produtos em pó, os bioinsumos, tanto para promoção de crescimento, nutrição,
principalmente hoje, tá? Fertilizantes líquidos, que é uma linha hoje muito forte nas nossas fábricas, para serem usados com a vinhaça localizada, serem aplicados com a vinhaça localizada. Nós fazemos a produção do líquido dentro da nossa fábrica, assim como até a mistura tradicional de NPK para compor portfólio. Quando um cliente não vai comprar 100% do organo mineral, a gente pode vender o NPK. Então, basicamente, uma planta padrão, ela produz 30 mil toneladas por ano desse organo mineral pelletizado, que adubaria aí na ordem de 50 mil hectares, mais de 30 a 40 mil toneladas de líquido, outros tantos hectares, quase 100 mil hectares aí que parecem adubados com uma planta dessa. Além disso, bioinsumos para os nossos produtos e para a usina também aplicar diretamente. Fertilizantes foliares também podem ser feitos usando a nossa estrutura para a usina e para o mercado. E até o NPK, como eu falei, também pode ser produzido. Isso aqui é uma foto, essa é uma foto aérea da nossa planta na Bioenergética Aroeira. A Aroeira fica em Tupaciguara, ao lado de Uberlândia. É uma usina muito bem gerida, referência no mercado em gestão e em produtividade agrícola. Essa fábrica foi construída em aproximadamente 9 meses, já está operando na Aroeira, tá? Aqui vocês veem, ela está do lado da usina, ela não chega a estar grudada na usina porque ela tem uma área de expansão, mas ela está do lado, aqui passa energia, eu recebo energia da usina, eu vou receber biometano da Aroeira a partir de maio, eu recebo vinhaça e torta. O único insumo que vem de fora é o NPK, é o fertilizante mineral. Todos os outros insumos vêm em energia, em economia circular com a usina. Daqui eu produzo os fertilizantes e eles são entregues direto no campo para aplicação. Então o fertilizante não tem que voltar para o armazém central. A usina, ela escolhe o mapa de adubação dela, escolhe todos os produtos que ela quer e eu produzo e entrego já no campo para ela. A mesma coisa do fertilizante líquido, que eu produzo aqui, ele para o caminhão, abastece e já leva direto para o campo. Então reduz muito o custo operacional, reduz muito perda de produtos e otimiza bastante a operação da usina e dos fornecedores de cana, que é uma coisa que me impressionou na Aroeira. Os fornecedores de cana estão dando muito valor ao fato da fábrica estar ao lado deles. Porque primeiro que eles têm uma sensação de participar, eles podem ir à fábrica a hora que eles querem. E outra coisa, nós estamos armazenando muito produto para fornecedor, porque tem muito problema de roubo. Então, a gente armazena o produto aqui. E outra coisa, eles podem pedir o produto para o dia seguinte. Então, tem essa proximidade, tem gerado muita atratividade para o projeto junto aos fornecedores. E a usina pode fidelizar fornecedores usando o nosso produto como um mecanismo de parceria com seus fornecedores de cana. Aqui são fotos da fábrica, a parte interna, a fábrica totalmente automatizada, são 8 pessoas por turno, tá? Uma fábrica que opera 400 formulações de fertilizantes diferentes. Tá? A parte de compostagem tradicional a gente aplica micronutrientes para acelerar, para enriquecer a torta de filtro. A parte do fertilizante líquido, tá? Os reatores de diluição, os tanques de armazenagem. Basicamente é o seguinte, a gente produz na mesma linha o líquido e o sólido. Então, enquanto a gente faz uma batelada de sólido e ele está na fase final para ser pelletizado, para fazer o pellet de liberação gradual, nós fazemos uma batelada de líquido. Quando termina o sólido, o líquido já foi feito, volta uma outra batelada. Então, é um processo contínuo em que a gente dobra a capacidade com o mesmo custo fixo. Então, o meu custo de fertilizante vai ser inferior a qualquer outra empresa para aquela usina e para aquela região. Porque eu estou usando o mesmo custo fixo para produzir todos os fertilizantes da usina. Tá? Então, e sem contar o custo logístico, que é muito menor. Vamos lá. O produto carro-chefe, como eu falei, esse organo mineral pelletizado, ele tem matéria orgânica, produtos biológicos e o NPK, todos eles condensados num pellet de liberação gradual. Quando isso vai para o solo, a matéria orgânica protege, faz uma barreira física, uma parede protegendo o NPK e vai liberando de forma gradual. Portanto, você pode levar menos NPK e aumentar a produtividade agrícola. Então, essa é uma foto real do pellet à direita. Vocês veem todos os macro-organismos condensados, aglutinados dentro do pellet. Aqui tem polímeros biodegradáveis, micro-organismos. Então, esse produto, ele tem uma produtividade, ele leva uma produtividade muito maior com menos NPK, gerando, por exemplo, mais CBIOS também para a usina. No caso da Aroeira, a gente aumentou em torno de 7% a nota dela de CBIOS, tá? Aqui é uma comparação do mineral com o nosso produto. O mineral tradicional, que tem muita segregação, diferença de densidade. Então, cada planta recebe uma formulação diferente. No nosso caso, é totalmente homogêneo, a lavoura fica totalmente homogênea. A gente aplica o nosso produto no mesmo implemento agrícola, não há nenhuma mudança, nenhum investimento necessário, tá, para a usina.
são os mesmos implementos agrícolas. O produto pode ser aplicado a lanço, no sulco, enfim, já usado por várias usinas durante muitos anos, com ganhos de produtividade expressivos, superiores a 10%, chegando a 20%. Quer dizer, solos bons, há aumento de produtividade por causa da eficiência do produto. Solos ruins, a eficiência é ainda maior, principalmente solos arenosos. Esse produto tem um benefício ainda maior. Tá? De uma maneira geral, os principais benefícios do projeto: aumento de produtividade. Você leva o benefício da matéria orgânica de forma eficiente para todo o seu canavial. Preço inferior ao mercado, ninguém vai ser mais competitivo do que a gente dentro da usina. Fonte adicional de receita, venda de excedente para o mercado, ou eu remunero a usina pode ser parceira no projeto. Redução de custos operacionais, custos de adubação e por aí. Renova Bio, aumento dos CBIOS, aumento da nota, melhora, redução da pegada de carbono. E controle e previsibilidade, você tem a produção do fertilizante dentro de casa. É um controle, é uma previsibilidade de fertilizante que a gente teve problema nos últimos anos, aqui vai ser muito mais fácil. A gente tem uma fábrica de fertilizantes dentro da própria usina. Bom, a nossa empresa tem hoje a primeira unidade nesse modelo. Tá? A gente já produz organomineral há muitos anos nesse modelo dentro da Aroeira, a nossa sede é em Uberlândia. Estamos com um projeto em São Paulo que a gente deve lançar no primeiro semestre e um segundo projeto no Nordeste que a gente deve iniciar no segundo semestre. E temos bastantes conversas aí. A ideia nossa é construir de 10 a 20 plantas dessas espalhadas pelo Brasil em diferentes regiões. Bom, de uma maneira geral também, nossas vantagens da nossa empresa: a gente tem uma tecnologia desenvolvida e comprovada, muito utilizada já, com aumentos de produtividade comprovados. A gente tem um vasto material técnico, está comprovando isso. Muitas usinas que estão aqui já usam o produto. Tá? O mercado conquistado, o organomineral hoje é uma realidade. O fertilizante líquido com vinhaça tem que ser desenvolvido. Vários outros inputs têm que ser utilizados nesse veículo, coisas que a gente está desenvolvendo, produtos biológicos, por exemplo. Tá? O modelo de negócios nosso é o mais eficiente. Né? Eu vejo usina hoje no Mato Grosso comprando organomineral do Sul, mais de 1.000 quilômetros. Eu vou estar lá dentro. Então, meu modelo de negócio é mais eficiente. E a agricultura sustentável, né? E não é só sustentável, eu sempre falo que tem que ser sustentaviável, né? A gente consegue reduzir impacto na cadeia, mas sendo viável, aumentando produtividade. Não é isso. De uma maneira geral, a nossa apresentação é essa. Bom, Hernani, obrigado. Fiquei no tempo, hein? Sim. Vou botar o vídeo. O vídeo, né? Vou botar o vídeo, vamos lá. Ter todos os seus fertilizantes sendo produzidos dentro da própria usina. Foi exatamente isso que a Agrion e a Bioenergética Aroeira fizeram. Dá só uma olhada. Por que a Agrion? Porque a gente aumenta sua produtividade, reduz seus custos e preserva o meio ambiente. Nessa nossa fábrica, na Bioenergética Aroeira, nós vamos produzir esses 4 linhas de fertilizantes: o fertilizante organomineral peletizado de liberação gradual, o fertilizante organomineral farelado, os bioinsumos e o fertilizante organomineral líquido para ser utilizado com a vinhaça localizada. Para o processo de fabricação do fertilizante organomineral, primeiramente a gente começa tratando o composto orgânico. Esse composto, que é provindo da torta de filtro das usinas de cana-de-açúcar, ele é alimentado numa moega, onde ele passa por um processo de secagem em tambor rotativo para a redução para a umidade ideal para a produção do fertilizante. Esse secador funciona com gás GLP e futuramente também irá funcionar com biogás provindo dos processos da usina. Esse composto orgânico seco é misturado com a matéria-prima mineral. Esse NPK ele é alimentado via essas moegas para a carregadeira e depois passa por um processo de dosagem automatizada e um processo de mistura, onde a formulação vai ser formada para cada tipo de aplicação. Para a produção do organomineral peletizado, no processo de peletização são adicionados bioinsumos que ajudam o processo de aglutinação e aglomeração desse produto, e esse pellet depois é passado por um processo de peneiramento e resfriamento antes de ser ensacado em big bags de 1 tonelada. Esse produto ele é inspecionado rigorosamente pelos padrões de qualidade da Agrion
ele é passado por testes físico-químicos, onde a gente garante tanto a aplicabilidade desse produto como a formulação NPK dentro do pellet. Outro produto do portfólio da Agrion é o fertilizante líquido. Ele vai ser feito dentro de um reator, onde vai ser utilizado água ou a própria vinhaça misturada com o fertilizante mineral que vai ser adicionado via o nosso sistema de dosagem. Esse reator vai fazer a homogeneização e a dosagem, uma formulação específica para o fertilizante líquido, e depois vai ser direcionado para tanques de armazenamento, onde os caminhões vêm carregar e diretamente levarão esse produto para aplicação na lavoura. Aqui na fábrica integrada de fertilizantes da Agrion, os principais insumos, praticamente todos, são provenientes e os subprodutos são gerados pela usina. A torta de filtro é utilizada para que a gente produza o fertilizante organomineral de liberação gradual e também o farelado. A vinhaça é utilizada para que a gente produza o fertilizante organomineral líquido e também a energia da fábrica é proveniente da cogeração do bagaço, assim como o biogás que vai ser utilizado na fábrica também vai ser proveniente do processo de biodigestão da vinhaça na usina. Portanto, o nosso objetivo principal é aumentar a produtividade agrícola, mas reduzindo os impactos ambientais no processo. Obrigado. Muito bem, Hernani. Obrigado. Muito bem. Eu tenho que renovar meus parabéns. Obrigado. Sim. Tem que fazer mais 10, pelo menos, gente. Vamos lá. Sim. Eu havia perguntado para o Hernani agora há pouco, aproveitar porque eu acho que não vão ter tempo para pergunta no final, se ele tinha planos de fazer a franquia. Não é? Ele já me respondeu. O modelo de negócio tradicional, a gente faz o investimento da planta. Nós fazemos o investimento da planta, colocamos a planta, a usina não precisa colocar um centavo, não precisa onerar balanço, e ela tem de cara já todo o benefício. Existem algumas conversas de licenciamento de tecnologia. Pode ser um caso? Pode. Agora, o nosso negócio hoje, a gente procura vender boa parte da produção para fora, para que gere uma fonte de receita para a usina. E outra coisa, a Agrion todo dia desenvolve novos produtos. Então, essa parceria entre uma empresa que é especializada com a usina, eu acho que ela tem que ser duradoura. Os contratos nossos, por exemplo, com a Aroeira, são de 10 anos, renováveis por mais 10. Então, são 20 anos. Durante esses 20 anos, qual vai ser o principal adubo daqui a 15 anos? Né? Então, eu tenho que estar desenvolvendo, tenho que estar na vanguarda, mas existe, sim, a possibilidade de mexer no modelo de negócio. Mas aí eu faço outra provocação. Eu já fiz isso para o Hernani e faço para todos. Por que não produzir amônia? Porque para produzir amônia nós precisamos de ar e energia. E nas usinas nós temos energia. E pelo processo de Haber-Bosch, que é o processo universalmente utilizado, você precisa de energia e ar. Né? Então, por que não produzirmos também amônia na usina? Eu vou aproveitar seu gancho. Você entende muito mais desse assunto que eu. Então, lá está aberto para você, se você quiser desenvolver a hora que você quiser. Mas o nosso projeto eu acho que o organomineral ele é uma plataforma de transição muito importante. A gente tem que sair o máximo possível do NPK, mas o NPK é o produto que a gente conhece, tradicional, é um mercado de 40 milhões de toneladas, e o biológico e o orgânico estão no outro extremo, a gente não muda isso de uma vez. E o organomineral é uma plataforma de transição. Cada vez mais eu vou diminuindo ou usando de forma mais eficiente o NPK, não é nem diminuindo, é usando de forma mais eficiente e adicionando mais materiais, cada vez mais na parte orgânica e biológica. Então, quanto mais eu puder produzir no local e diminuir os produtos sintéticos e usar melhor essas fontes naturais, né, de recursos naturais, melhor para a gente. Então, eu quero usar outros produtos no nosso processo e quero gerar o máximo possível lá dentro. Hernani, bem, esse assunto é outro que não tem fim, né? Nós ficaremos aqui a tarde toda falando sobre isso e nós temos que tocar a agenda. Vamos em frente. Aí eu quero passar para o professor Odair Fernandes. Professor Odair, eu acho de uma importância muito grande o trabalho que vocês vêm desenvolvendo em parceria com a FAPESP e as usinas, porque eu acho essencial as usinas, as fazendas, as empresas participarem ativamente e até fazerem pesquisas, porque toda pesquisa tem um viés, né, tem um objetivo, e o objetivo é dado por quem está fazendo a pesquisa, por quem está financiando a pesquisa. E quando a usina faz a pesquisa, indoor, diria, né, da porteira para dentro, em parceria com a universidade, por exemplo,
a pesquisa tem um resultado com viés dos objetivos que a usina tem. Então eu considero da maior importância, fiquei muito feliz quando soube do centro de pesquisa. Aí eu queria te passar a palavra, por favor. Okay. Boa tarde a todos, obrigado pela grande oportunidade. Claro que vai ser um desafio tratar do assunto em 15 minutos, mas vou cumpri-lo. Controle de pragas, obviamente, é algo extremamente importante dentro de uma usina, e não é só para cana-de-açúcar, mas toda e qualquer cultura. E quando a gente fala em cana-de-açúcar, principalmente aqui no Centro-Sul, a gente está falando de 3 pragas principais, que são a broca, a cigarrinha. A gente conhece bem essas 2 pragas de longa data, mas hoje a dor principal do setor é esfenóforos. E as ferramentas de controle estão falhando, infelizmente, não estão entregando eficácia como nós desejaríamos. Então eu gostaria de elaborar um pouquinho mais sobre isso. É claro que se você está vindo lá do Nordeste, se você está vindo do Centro-Oeste, outras regiões que produzem cana, você pode estar enfrentando outros problemas. Ou mesmo aqui no estado de São Paulo, mas em terras mais arenosas, você pode estar enfrentando outros problemas. Então é claro que nesse tempo que eu tenho aqui, não dá para elaborar, detalhar tudo isso. Mas, com certeza, temos dentro da usina, temos dentro do canavial várias dores, e cada um aqui entende muito bem quais são esses problemas. Faz alguns anos que eu trabalho com manejo integrado de pragas, e sempre algo que me preocupou é a importância de se monitorar, de se tomar a decisão para se controlar pragas, principalmente, no momento mais adequado. Infelizmente, a gente ainda encontra situações em que esse monitoramento não é realizado ou é realizado de uma forma precária. Então, acho que tem que se avançar com ferramentas inteligentes. A pessoa que faz levantamentos não quer mais fazer esse tipo de coisa, e o filho dessa pessoa quer menos ainda. Então nós temos que avançar rapidamente nessas ferramentas inteligentes que nos permitam tomar decisão, obviamente, dentro de uma agricultura digital. Todavia, nós conhecemos muito bem que para a broca temos que fazer levantamento das lagartas, temos que fazer levantamento aí dos adultos, e mesmo para a cigarrinha, buscar na palhada, no tempo devido, durante o período das chuvas, buscar as ninfas, buscar os adultos para, em função dessa população, em função dessa quantidade de indivíduos, tomar a decisão de controle. Tá? E no caso da cigarrinha e também da broca, a gente já conhece de longa data, já temos trabalhos maravilhosos realizados dentro e fora das usinas para o uso do controle biológico. Claro que existem ferramentas químicas, claro que existe uma série de outras ferramentas. Mas, por exemplo, esse ano comemoramos 50 anos da introdução de Cotésia flavipes, que é ainda uma ferramenta muito importante no controle da broca. E nos últimos 20 anos passamos a enxergar melhor a utilização de parasitóides de ovos como tricograma nesse sentido. Isso só vem crescendo, mais e mais começamos a perceber, e o Hernani comentou sobre isso também, os bioinsumos. O Brasil hoje, e vocês devem conhecer muito bem esses dados, tem produtores com a melhor percepção e maior uso de bioinsumos. Isso só vai crescer. Eu que estou na agronomia já há um bom tempo, estou muito feliz de poder participar desse processo e principalmente me orgulho de estar vivenciando esse grande momento de bioinsumos do Brasil. Claro que cuidados são necessários, claro que essa tomada de decisão deve ser feita, obviamente, com muito cuidado, e controle biológico ou certos bioinsumos requerem um cuidado talvez um pouquinho maior do que a utilização de certos produtos químicos. Ok? Então, qual que é a dor maior hoje? Eu queria gastar alguns minutos com relação a esfenóforos. A dor maior hoje, pelo menos no estado de São Paulo, e infelizmente Mato Grosso do Sul e agora Minas Gerais, chama-se esfenóforos leves ou bicudo da cana. Para cada 1% de perfilho atacado, nós temos 1% de perda de tonelada de cana por hectare. É sério. Eu tenho visitado algumas propriedades, visitado alguns talhões, e tem talhão com 5%, com 10%, já cheguei a encontrar 20% de intensidade, de infestação de perfilhos atacados. Isso é extremamente sério. Tá? Até porque esse inseto está no solo, não o enxergamos, vamos enxergar apenas a planta morrendo, a planta secando, e o que é pior, uma perda de stand, uma redução no número de plantas presentes por hectare, consequentemente menor produção. Então, é uma praga muito séria.
O monitoramento ainda é feito de uma maneira bastante simples, porém pouco utilizada. Iscas, toletes recortados, mantidos, por exemplo, em melaço por 1, 2 dias, levados ao campo, garante uma boa atração desse inseto. É uma forma de se verificar se o inseto está presente ou não. Mas a melhor estratégia hoje, que ainda precisa ser muito aprimorada, na minha opinião, é se retirar a soqueira, se avaliar o sistema radicular e se verificar a presença não só dos insetos, mas principalmente das lesões. Quando a gente está fazendo isso, dependendo da época que a gente faz, e normalmente isso é logo após a colheita, você tem uma ideia do que aconteceu. E vai tomar a decisão de renovar o canavial ou eventualmente fazer o controle. A gente tem trabalhado dentro do centro, eu vou explicar um pouquinho melhor mais ao final, com avaliações mais frequentes para entender esse inseto. Eu tenho uma fala, e na verdade ela não é minha, a gente está dando tiro de canhão num bichinho de um pouco mais de 1 centímetro de comprimento. E eu acho que a gente está fazendo isso porque a gente não conhece direito o bicho. A gente precisa conhecer melhor, e o centro de pesquisa, que começou a funcionar em 21, tem nisso um dos seus objetivos. Então, quais são os grandes desafios para controlar esse inseto? Primeiro, é uma praga de solo. A gente não tem massa crítica nesse país que trabalha com pragas de solo. Esse é um grande problema, a gente não tem com quem conversar. Esse foi um dos objetivos de reunir pessoas de várias instituições para que nós possamos conversar, trocar ideias e avançar nos estudos sobre esta praga, que é uma das principais pautas do nosso trabalho. O desenvolvimento é todo ele praticamente no solo. É um inseto cujo adulto se movimenta muito pouco. Os estudos antigos mostram, antigos que eu digo, 30 anos atrás, feitos pelo antigo Copersucar, mostram um deslocamento de 6 a 11 metros por mês. Só que hoje a gente vê esse inseto se movimentando a 80 km por hora. Por quê? Mudas, plantas infestadas sendo levadas de uma região para outra. Esse inseto não saiu de São Paulo e chegou em Minas ou Mato Grosso do Sul, e espero que não chegue em Goiás, embora haja suspeita de já estar no sul de Goiás, através de caminhão. Isso é muito sério. Então, eu gostaria aqui já de fazer um primeiro alerta para os colegas que não são, ou que são de regiões que têm cana, mas ainda não têm os fenóforos. Não queira ter. Esse é o melhor controle que você possa ter. Então, tem que fazer todo um trabalho, inclusive com seus vizinhos, para evitar se levar mudas infestadas para essas regiões. Sei que não é simples, mas é um inseto extremamente sério, extremamente danoso. A gente tem na cana disponibilidade de alimento para esse inseto o tempo todo, durante 5, 6, 7 anos, dependendo da renovação. E a meiose, embora seja uma técnica fantástica, ela está permitindo que mesmo na renovação nós tenhamos plantas que podem permitir a sobrevivência dos insetos. E isso é bastante complicado, bastante sério. Como eu já disse, o controle químico, ele não está entregando aquilo que nós gostaríamos que ele entregasse. E não é porque o produto não é eficiente, porque ele não está atingindo o alvo. A gente precisa melhorar essas ferramentas, elas já estão avançando, obviamente, mas ainda assim não entregam aquilo que nós gostaríamos. Na média, daquilo que eu conheço, a eficácia está em torno de 40% a 60%, muito abaixo do ideal. Então, a questão do momento de aplicação, qual é o alvo, que molécula, como aplicar, nós precisamos avançar nisso, e obviamente que as parcerias com a universidade, com institutos de pesquisas, e principalmente com a indústria e com as usinas, é fundamental. É isso que nós estamos buscando, e é sobre isso que nós estamos trabalhando. Tá? Então, nós ainda temos, infelizmente, um pequeno quantidade de ferramentas disponíveis para isso. E tem muito, como eu disse, do conhecimento do bicho. A gente não sabe exatamente como ele se desenvolve. Tem uma geração apenas por ano, são 2, são 3. O inseto pode sobreviver, para vocês terem uma ideia, 200 dias. Nós estamos falando em praticamente 7 meses. Então, são aspectos que precisam ser melhor compreendidos. Enquanto isso, é fundamental o monitoramento. É fundamental estar de olho na lavoura. Há situações em que se renova o canavial, não se faz o devido controle, e em 2 ou 3 anos o canavial todo tem que ser novamente replantado. Isso é muito sério, e todo mundo aqui conhece melhor do que eu o custo para se fazer esse plantio. Então, o que nós temos hoje aí disponível? Corte de soqueira e vinhaça localizada. No corte de soqueira, a aplicação de um produto, logo após ser feito literalmente um sulco, um corte na linha de plantio.
Eu, particularmente, sou avesso, não um pouco, sou avesso a essa ferramenta. Os estudos já da Copersucar, lá atrás, mostravam que o corte de soqueira sozinho leva 5 a 10 toneladas a menos de produção de cana por hectare. A planta está sendo machucada. Eu sei de toda a ideia de tentar colocar o produto lá a 5, 7, 8 centímetros de profundidade e até atrair o bicho, porque exudatos da planta, durante o corte, vão facilitar essa atração. Isso é verdade. Mas os resultados de entrega não estão sendo elevados para justificar essa perda e principalmente esse corte. Tá? Hoje passou-se a utilizar mais a questão da vinhaça localizada, inclusive, como o próprio Hernani comentou aqui, usando até na fertilização, usando na adubação. A gente está caminhando, entendendo melhor o quanto isso pode ser mais eficiente que as outras ferramentas no controle desta praga. Tá? Claro que existe o controle biológico. Vocês têm aí um exemplo de um inseto coletado aqui na região, expressando aí um fungo, Bovéria baciana. Bovéria baciana já é conhecido do setor. A gente já utiliza, e tanto esse como outros organismos, como nematóides, que podem ser utilizados. A questão é o time, porque em sendo controle biológico, não é em qualquer condição que você pode aplicar. Então a gente tem que entender melhor todo esse processo. A questão da movimentação da palha. Além do fogo que foi comentado aqui muito bem, a gente pode, com isso, diminuir a área de esconderijo desse bicho. É um inseto noturno, é um inseto que gosta de ficar protegido pela palha. Então, a movimentação de palha, eventualmente a sua retirada, pode contribuir muito para a melhoria das ferramentas de controle. Ainda nós temos destruição de soqueira, obviamente que isso é no processo de renovação do canavial, e é claro, rotação de culturas que ainda há dúvidas sobre quais culturas devem ser utilizadas para permitir, de fato, que todos os insetos sejam eliminados. Hoje, infelizmente, nenhuma dessas ferramentas garante a eliminação de toda a infestação e, consequentemente, o início de uma nova safra e um novo período de 5 ou mais anos de cana sem o bicho. Eu tenho acompanhado algumas áreas em que, mesmo com todas as ferramentas, parte-se de 5, 6% de perfilhos atacados. É muito para se começar com a infestação. Em pouco tempo você atinge aí 15, 20% de infestação. Então a gente precisa entender melhor esse tipo de coisa. Foi comentado aqui muito bem sobre estamos saindo de uma situação de El Niño e vamos entrar numa situação de Laninha. Então eu trouxe para vocês, em função de dados que eu coletei junto a algumas empresas, uma situação da safra 2016, 2017. Se todos se lembram aqui, antes da pandemia, nós estávamos vivendo um ciclo de seca, vários anos de seca. Então os pontos em vermelho representam a produtividade da cana, vários talhões, várias variedades, em várias situações, em função da quantidade ou da porcentagem de tocos atacados. E o que a gente percebe nitidamente sempre é que quanto maior o ataque, menor a produção. Nenhuma novidade nisso. O que chama atenção é que na última safra, 22, 23, nós tivemos um período mais úmido. E mesmo sob altas infestações, a produtividade foi maior. Isso mostra o quê? Uma interação muito forte entre o ataque da praga e o estresse hídrico que a planta pode estar sofrendo. Isso só ativa um outro alerta. Se vamos vivenciar um período de seca maior por conta da laninha, muito mais cuidado devemos ter em relação à praga e principalmente garantir o seu controle. Bom, usando agora os últimos segundos da minha apresentação, gostaria apenas de dizer para vocês o que é o CEPENFITO, ou seja, Centro de Pesquisa e Engenharia, Fitossanidade em Cana-de-Açúcar. Esse projeto, ele foi uma chamada da FAPESP em parceria com o Grupo São Martinho, e a Unesp ganhou na competição, ganhamos o projeto. Então é uma parceria entre essas três entidades, um aporte financeiro da ordem de 30 milhões de reais, e um investimento por 5 anos. São várias instituições envolvidas. Além da Unesp, nós temos várias instituições muito conhecidas dos senhores, o Instituto Agronômico de Campinas, universidades privadas, a Exalc, a UFSCar, gente muito talentosa para desenvolver e avançar na fitossanidade da cana-de-açúcar, desde estudos básicos até estudos aplicados.
Hoje, isso já avançou, nós começamos com 36 pesquisadores, já estamos com 40 pesquisadores. Se somarmos os alunos envolvidos, pós-docs e alunos de graduação, estamos falando já no universo de 70 pessoas. Ou seja, um dos grandes objetivos é ter essa massa crítica para discutirmos e realizarmos pesquisa, como eu disse, básica, aplicada não só para pragas, mas também para doenças. Tá ok? Onde nós queremos chegar? A gente espera ser uma referência na fitossanidade, não só de cana-de-açúcar. A gente espera em alguns anos poder ampliar, já que já estamos moendo milho para fazer etanol. Então hoje não dá para se falar mais só em cana-de-açúcar, mas pensar em manejo de sistemas. Então a gente imagina que vai se expandir. A gente tem já interesse de algumas usinas em participarem desse processo e temos sido procurados por empresas para fazer co-desenvolvimento. O centro não veio para fazer testes, a gente não está fazendo testes, tem empresas que fazem isso muito bem. A gente veio para somar e ser um braço da pesquisa e desenvolvimento do setor sucroenergético. Obrigado pela atenção. Professor, muito obrigado, parabéns novamente. Bem, em virtude do tempo, nós temos 5 minutos para perguntas e respostas à plateia. Por favor, pode levantar a mão que chega alguém com o microfone. Bem, enquanto isso, professor, ontem foi falado, quando se falava de custos, no painel sobre custos, falou uma coisa que me deixou surpreso. Que hoje, porque adubo sempre foi entre os insumos agrícolas, adubo sempre foi o insumo mais caro e preocupante. Mas eu ouvi ontem aqui sobre a preocupação com o crescente custos de defensivos no sistema de produção, né? Isso é uma novidade. E eu me lembro que até 2005, mais ou menos, 100% do controle de diatreia era biológico. Hoje não é mais assim. Bem, alguém tem uma pergunta aí? Fique à vontade, por favor. Alô. Boa tarde. Queria cumprimentar os panelistas, o moderador, obrigado. Eu tenho uma pergunta para o Hernani, da Agrion. Vocês têm já uma mensuração de qual é a redução de NPK em condições normais, que é propiciada pela aplicação do organomineral? E sabendo que cerca de 32% a 35% da nota ou da emissão de carbono avaliada no RenovaBio advém do NPK, ou dos organominerais, dos adubos nitrogenados, já há uma mensuração de qual o benefício da aplicação do organomineral para a geração de CBIOS? Obrigado. Obrigado, doutor Plínio. Sim, pela maior eficiência do nosso produto, quer dizer, a gente costuma falar o seguinte, não há redução de dose, há dose ajustada para o tipo de produto que é mais eficiente, né? Quando a gente aplica o NPK, dependendo das condições, às vezes 60% daquilo é perdido, então você coloca já um volume maior contando com essas perdas. No nosso caso, como as perdas são menores, porque o produto fica protegido com uma barreira física e ele vai sendo liberado gradativamente, a planta absorve boa parte daquilo ao longo do seu ciclo e a gente consegue controlar o produto para cada tipo de cultura. A gente consegue reduzir 20%, 30% hoje do NPK, 30% do NPK, aumentando produtividade. Então, por isso, o impacto positivo de geração de CBIOS é muito grande, porque você aumenta a produtividade com menos fertilizante mineral, né, com menos NPK. Então, é direto. No caso da Aroeira, foi bem expressivo, por exemplo. A Aroeira está fazendo uma coisa muito interessante agora, me trouxe esse gancho. Os fornecedores de cana da Aroeira têm uma participação no CBIO e agora eles estão tentando separar para classificar a nota de cada um. Então, aqueles que tiverem uma pegada menor, que usarem, por exemplo, o organomineral, vão receber mais CBIOS. Então, é um caminho sem volta e cada vez aumentando a geração, diminuindo a pegada de carbono.
usando os produtos biológicos, a gente vai conseguir aumentar a capacidade da planta absorver, promover crescimento e cada vez mais reduzir o NPK e aumentar CBIOS. Então, hoje é um assunto que está muito na nossa mesa de negociações, porque aumenta os CBIOS e também beneficia o fornecedor de cana. E muita usina precisa fidelizar o fornecedor de cana, não só com fertilizante, mas também com mais CBIOS. Então, nessa linha, a gente está bastante avançado, doutor Plínio. Obrigado, Hernani. Mais alguma pergunta, por favor? Bem, eu tenho mais 48 segundos. Eu preciso comentar que eu não me contenho também, Hernani. Você falou da usina Aroeira. Eu acho que é um exemplo muito bom de uma usina que tem... Eu trabalhei lá há um tempo, em 2012, 2013. Uma usina que tem 100% plantio mecânico, 100% colheita mecânica e produtividade de 3 dígitos. Aproveito para parabenizar o Gabriel, que possivelmente esteja aqui hoje. Obrigado, gente. Encerro. Mais uma pergunta? Sim, por favor. Está me ouvindo bem? Sim. Professor Juliano Balbino, da CRACT. Eu queria fazer uma pergunta ao professor Odair. Nos últimos 3 anos, a gente que está no setor ouviu falar muito do CPENFITO. No último ano teve o evento Fitocana, eu estava presente, e muito se falou sobre pragas e doenças e também da intercorrência das duas simultaneamente. O professor e as informações geradas pelo CPENFITO vê uma tendência de maiores necessidades de manejo em busca de manejo de pragas ou de doenças? Ou seria algo simultâneo aí? Onde tem broca e cigarrinha tem doença, onde tem algum dano X, Y? Como fica isso? Como um olhar de tendência mesmo, tendência de manejo. Obrigado, Juliano, pela questão. Eu particularmente acho que nós vamos enfrentar ainda as duas coisas de forma muito séria. As pragas talvez elas chamem rapidamente a atenção por serem insetos, nós estamos habituados a vê-los. Mas me causa muita estranheza o fato de ter muita gente ainda que está confundindo doenças com ataque de pragas, exemplo, síndrome da murcha. Tem muitas pessoas que não sabem que tem a doença e tem na propriedade. E para piorar, nós vamos nos próximos dias vamos ter publicações de insetos transmitindo doenças, o que torna as coisas um pouquinho mais complicadas, porque quando você tem vetor, a coisa fica um pouco mais complicada. Então, eu enxergo diante de tudo isso que nós temos que ter um olhar atento, tanto para as doenças como para as pragas e o cenário de manejo das duas. Professor, isso é manejo integrado. Correto. Isso. Bem, acho que nós temos que encerrar. Mais uma? Que ótimo. Sim. Oi, boa tarde. Meu nome é Ivan. Bom, eu sou da área industrial, tá? Não sou da área agrícola. Mas a minha pergunta é para o Hernani. Essa fábrica de fertilizante, a Aroeira vai ficar autossuficiente com o fertilizante que vocês produziram, que eles produzirem, para toda a cana? 100% do fertilizante consumido pela Aroeira hoje vem da nossa fábrica, 100%, totalmente autossuficiente, assim como todos os fornecedores dela. Tá? Então, hoje, tanto no fertilizante líquido com a vinhaça e no sólido, 100% sai da nossa planta, e, além disso, tem um excedente que é vendido no mercado. Não estou ouvindo. Então, você pode vender aí 400 plantas aí de... Se eu tiver saúde, posso. Posso complementar? Obrigado aí. Posso complementar? Se no teu ambiente agroindustrial tiver um pool de nutrientes suficiente, porque hoje o Hernani ainda precisa de importar um pouco de NPK, né? Mas se você tiver um sistema agroindustrial que tiver um pool de nutrientes suficiente, vamos falar em NPK, cálcio, magnésio, enxofre, né? Ou seja, solos já com teor alto de fósforo, com potássio alto, você tem que comprar nitrogênio. Né? E você fizer um bom arranjo desse ecossistema, fósforo e potássio dá para você comprar quase zero. Né? Cálcio, magnésio e enxofre, fósforo,
você pode praticamente contar com o que sai da indústria. Eu espero que o pessoal da indústria continue usando bastante ácido fosfórico e cal. Obrigado. Obrigado. Eu queria só complementar para o Juliano, fazer um comentário, Juliano. Eu acredito muito que o programa de melhoramento genético pode contribuir muito para o manejo das doenças. Eu acredito muito nisso, isso é fundamental. Para pragas, a gente fica um pouco mais atrás. Eu não vejo isso sendo incluído nos programas de melhoramento. Eu queria fazer essa ressalva. Pronto? Bem, podemos encerrar então, novamente. Agradecemos a atenção dos senhores, do Hernani, do professor Odair, e uma boa tarde também.